Amém aí? Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que você tem que fazer no seu domingo: estar com a sua família, certo? Estar com a sua família, pode ser em casa, pode ser passeando em algum lugar, mas estar com a sua família, tem que ser um momento para isso também. E domingo é dia de você descansar, renovar as suas forças para a nova semana que começa. É por isso que a gente entende que o domingo é muito especial nesse sentido. Bem, eu quero meditar com você na palavra do Senhor. Eu quero estudar um pouquinho com você as Sagradas Escrituras. Nós temos que entender que a Bíblia ela é o fundamento da nossa fé. Bárbara, você diz ventilador para mim, por favor? Ele joga o ar aqui gelado para mim, aí não me fazer mal. Obrigado. A Bíblia é o fundamento da nossa fé. É por meio da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, que a gente entende a vontade, o propósito, os planos e as intenções de Deus para a nossa vida. É por meio das Sagradas Escrituras que nós vamos compreendendo os desígnios e a vontade do nosso Deus para cada um de nós. Quando a gente olha para a ordem criada, quando a gente olha para as montanhas, para os mares, os oceanos, para as florestas, nós conseguimos ter uma percepção da grandeza de Deus. O Salmo capítulo 19, versículo 1 e 2 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, ao olharmos para a ordem criada, a gente consegue entender algo. Existe alguém que é o responsável por isso tudo. Nós chamamos isso de percepção do divino. A gente consegue perceber que há um ser além de nós e acima de nós. Porém, olhar para a ordem criada não nos ajuda a entender qual é a vontade, qual é o propósito, quais são os planos, como que é o caráter deste Deus. Daí porque nós precisamos das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela é o registro histórico e inspirado dos atos divinos de revelação. Deus se revelou aos homens, e as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela registra a revelação de Deus a nós. Quando nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, a gente começa a entender tudo aquilo que Deus revelou de si mesmo, aquilo que Deus revelou sobre a sua vontade, os seus intentos, os seus planos, os seus propósitos. A gente começa a entender cada vez mais também o seu caráter. Daí porque a gente precisa examinar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender as Sagradas Escrituras. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. A Bíblia é um conjunto de livros. Ao todo são 66 livros que nós temos na Bíblia Sagrada. E cada livro trata de uma questão histórica específica, onde Deus se revelou, onde Deus mostrou a sua vontade. E quando a gente começa a entender cada livro da Bíblia, cada porção bíblica, o nosso entendimento sobre Deus e a verdade de Deus se amplia de um modo gigantesco. E aí, quando a gente começa a estudar a Bíblia Sagrada, a gente percebe uma coisa: a Bíblia é um oceano sem fundo. A grande demonstração foi agora de manhã na escola bíblica. Eu ministrei essa primeira aula, e aí eu havia dito o seguinte, que eu tinha preparado 8 pontos para estudar com os irmãos. Só ficamos no primeiro ponto, porque a Bíblia tem tanta profundidade de conteúdo para as nossas vidas. Quando a gente começa a explorar, o nosso entendimento começa a se abrir. Eu quero estudar com você nesses próximos domingos, alguns domingos, um livro da Palavra de Deus, 2 livros da Palavra de Deus. Quero estudar com você o livro de Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos nas próximas semanas estudar este livro. Alguns domingos eu vou intercalar trazendo algum outro tema. Nós vamos estudar um pouco a respeito da carta de Paulo aos Tessalonicenses, e você poderá acompanhar comigo lá na sua Bíblia. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu fechar aqui. E nós vamos estar juntos estudando, sobre a carta de Paulo, as cartas aos Tessalonicenses. Tem muita lição nessas 2 cartas
profundas para as nossas vidas. E se eu pudesse dar um tema sobre o que fala a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a segunda carta, o tema seria esse, como se preparar para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, nós somos cristãos e nós temos uma esperança, a esperança da volta de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Corinto, ele havia dito o seguinte: olha, se nós esperamos a Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O que sustenta a fé cristã é o entendimento de que sabemos que o Senhor Jesus irá voltar, de saber que o Senhor Jesus ele há de regressar para estabelecer definitivamente o reino de Deus entre nós. E as cartas de Paulo aos Tessalonicenses falam sobre isso, como devemos nos preparar para a vinda de Cristo Jesus. E cada vez mais os sinais vêm comprovando que a volta de Cristo Jesus se aproxima. Eu não sei se vai ser na nossa geração, na geração dos meus filhos, mas eu sei que o Senhor Jesus cada vez mais se aproxima. E estudar a carta de Paulo aos Tessalonicenses vai trazer muita lição para nós, muito entendimento a respeito de como deve ser esse nosso preparo para a volta do Senhor, para a vinda do Senhor. Só que antes nós temos que entender algumas coisas a respeito desta carta, para nós podermos compreender as coisas profundas que estão aqui. Veja, quando o apóstolo Paulo ele pregava a palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo ele saía pelo mundo de então anunciando as boas novas, ele não tentava levar para as pessoas promessas que deixasse as pessoas presas em algo que não tivesse um sentido maior dentro do Evangelho. Paulo não queria prender os seus ouvintes com contos de fadas, com historinhas. Ao contrário, ele proclamava e anunciava a realidade do reino de Deus e essa esperança da volta do Senhor. Paulo ele não fazia discípulos para si, ele ia pelas cidades ali do Império Romano durante as suas viagens missionárias, no único objetivo de fazer discípulos de Cristo Jesus. E ao passar pela cidade de Tessalônica, ele ali fez discípulos de Cristo. E logo após ele escreveu uma carta a esses irmãos. Na realidade, ele escreveu 2 cartas aos irmãos. A primeira carta aos Tessalonicenses e a segunda carta. As pessoas elas eram transformadas pela pregação da palavra. Na medida que Paulo ia pregando e anunciando o Evangelho, na medida que ele ia pregando e anunciando a realidade do reino de Deus, as pessoas iam sendo transformadas, iam ficando presas não ao pregador, mas sim à mensagem de Cristo. E ele chegou na cidade de Tessalônica dentro de uma missão de proclamar o Evangelho, de levar homens e mulheres ao conhecimento do reino de Deus. E ali o Senhor fez uma obra fantástica naquelas cidades. Paulo trabalhou arduamente para combater todo o engano religioso que queria seduzir os irmãos de Tessalônica, queria roubar deles o verdadeiro conhecimento das doutrinas eternas sobre o reino de Deus. E aí Paulo, portanto, vai instruir, vai orientar e vai capacitar aqueles irmãos. Para nós entendermos o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou aos irmãos de Tessalônica, nós temos que entender um pouco daquela cidade, entender um pouco sobre aquela igreja e entender como que Paulo orientava aqueles irmãos a respeito de como estar preparado para a volta de Cristo. Como era a cidade de Tessalônica? Está vendo essa imagem aí? Essa é a cidade de Tessalônica. Só que hoje ela não chama mais Tessalônica, ela chama-se Salônica. Não tem mais um T, ela chama-se Salônica, fica lá na Grécia. Hoje é uma grande cidade, é a segunda maior cidade da Grécia. Se você olhar esse mapa aí, lá onde está aquela setinha amarela, é ali onde está Tessalônica, ou agora Salônica, na atual Grécia. E tem algumas coisas que nós temos que entender sobre essa cidade e entender sobre esta igreja a quem Paulo escreveu essas 2 cartas, a fim de orientá-los de como estar preparados para a volta do Senhor. Veja,
confesso que se um dia eu tiver condições de viajar para a Grécia, eu quero conhecer. Já pensou você estar numa cidade onde ali teve uma igreja do Senhor e para quem o Senhor inspirou Paulo para escrever orientações, direções e instruções? Originalmente o nome dessa cidade era Terme. Por que essa cidade se chamava Terme? Porque era uma cidade de fontes termais. Eu não sei se você já visitou alguma cidade aqui no Brasil que tem águas térmicas ou águas termais, né? Eu já estive por 2 vezes com a família lá em Rio Quente, lá em Caldas Novas, melhor dizendo, Caldas Novas e Rio Quente. Cidades espetaculares. Está aí um lazer que vale a pena fazer. Se um dia você tiver condições de ir com a sua família, vá a Caldas Novas. Eu fui 2 vezes e fui de carro. Foi muito bom, porque ali é uma região de águas térmicas, e ali tem os parques, tem as pousadas, que coisa gostosa, irmãos, é fantástico, né? Bem, a cidade de Salônica, ou de Tessalônica, ela anteriormente se chamava assim, Terme, porque ali é uma região de águas térmicas, porém, ela mudou o seu nome, por quê? Ela se tornou um lugar de importância, como uma cidade nova, que foi fundada por Cassandro. Cassandro, nome esquisito, né? Servia a Alexandre o Grande, ele era um dos generais de Alexandre o Grande, e ele batizou aquela cidade de Terme, de Tessalônica, porque era o nome da sua esposa. Tessalônica era o nome da esposa de Cassandro, que era general de Alexandre o Grande, tá? E aí, a partir disso, essa cidade, do ano 315 para frente, antes de Cristo, ela se tornou a cidade de Tessalônica. Foi fundada em cerca de 300 antes de Cristo. Ela cresceu rapidamente e se tornou uma das principais cidades da Macedônia. Na época do apóstolo Paulo, ali não era a Grécia, ali era a Macedônia. Tanto é que Filipe II era rei da Macedônia, depois ele morreu e o seu filho, Alexandre o Grande, assumiu. Se você já viu aquele filme Alexandre, ele fala sobre esse momento. Então Tessalônica era uma cidade da Macedônia, hoje é cidade da Grécia. Em 167 a.C., os romanos tomaram posse do país e a cidade ficou sendo a capital de uma das 4 áreas em que ela foi dividida. Quando os romanos chegaram na região, dividiram a Macedônia em 4 áreas, e Tessalônica ficou sendo a capital de uma dessas 4 áreas. Porém, aconteceu algo. Em 146 a.C., aquelas 4 partes foram reunidas e Tessalônica passou a ser a capital da Macedônia. Então veja, Paulo foi pregar o evangelho na capital da Macedônia. E por que ele foi pregar ali? Vamos ver por quê. Como capital da Macedônia, durante uma guerra civil que houve, Tessalônica se tornou o quartel-general de Pompeu, general romano. E na campanha contra Cássio e Bruto, a cidade se colocou ao lado de Antônio e Otávio, e em face do que foi declarada uma cidade livre. Tessalônica era uma cidade diferente das outras cidades daqueles dias. Era uma cidade que tinha muita autonomia, muita liberdade. Por que ela tinha essa autonomia, essa liberdade? Porque ela tinha se posicionado a favor do Império Romano. Então o Império Romano deu a ela um privilégio de liberdade e de autonomia. É claro que eles ainda estavam debaixo dos romanos, mas eles tinham mais liberdade e autonomia. A cidade desfrutou de uma autonomia local durante o período do Império Romano, tendo se tornado a mais próspera de todas as cidades da Macedônia. Então não foi para uma cidade qualquer que o apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho. Ele foi pregar o Evangelho numa cidade que era a capital da Macedônia e era a cidade mais próspera daquela região. Agora, por que ele foi pregar ali? Vamos entender por quê. Veja só, aqui ó. Sua população era estimada em cerca de 200 mil habitantes, cidade grande para a época, tá? Hoje 200 mil habitantes, acho que Volta Redonda tem 300 mil, parece. Cidades de 200 mil habitantes são cidades que têm um número considerável de pessoas. Naqueles dias, 200 mil habitantes era gente demais. E aí durante um tempo chegou a rivalizar com Constantinopla para ser a capital do mundo.
Mas por que Paulo foi pregar lá? Dá uma olhadinha aqui no mapa. Está vendo aquela setinha vermelha? Ali é a região da Macedônia. Aqui para te ajudar mais, a setinha vermelha ali, onde ficava a Macedônia, e aí mais uma outra setinha. A cidade não era apenas um centro administrativo, ela era também um importante centro de comunicações e de comércio, estando situada numa estrada principal. Por que Paulo foi pregar ali? Porque ali era a capital da Macedônia, uma cidade importante na região da Macedônia como um todo, só que ali passava uma principal estrada, a Via Egnatia. Essa via era essa daqui, ó. Aquela linha que você está vendo cruzar, lá no canto direito da tela é a cidade de Constantinopla, Bizâncio. Não, a minha, na esquerda de vocês. Não, na direita de vocês. É direita de vocês, direita para mim. Não, mas na direita de vocês, Constantinopla. Veja que ela vai até Roma. Era uma cidade com uma via muito importante que ligava os territórios. Veja, de todas as cidades dessa artéria, Tessalônica era a maior e mais influente. E detalhe, dali poderia se propagar o Evangelho. Paulo sabia que se a fé cristã se firmasse em Tessalônica, Paulo sabia que se o Evangelho chegasse naquela cidade, ele poderia se estender para o Oriente e para o Ocidente. Agora, Paulo não tinha intenção de ir para lá. Você vai ver por quê? Já, nós vamos abrir o texto bíblico. Paulo esteve em Tessalônica pela primeira vez, depois de haver estado em Filipos, durante a sua segunda viagem missionária. Em face da sua excelente localização, Tessalônica servia de valioso centro geográfico de onde o Evangelho poderia ser propagado. Por que Paulo foi pregar em Tessalônica? Primeiro, porque o Espírito Santo direcionou. Segundo lugar, porque ali o Evangelho poderia se espalhar pelo mundo, para o Oriente e para o Ocidente. Abra sua Bíblia em Atos 17. Vamos ver como essa igreja surgiu. Atos capítulo de número 17. Atos 17. Veja, essa igreja, antes nós lemos o texto. Essa igreja, ela foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Vamos lembrar da segunda viagem missionária de Paulo. Isso está registrado lá em Atos 16 em diante, ou melhor, Atos 15. Atos 15, do versículo 36 ao 41. Preste atenção aqui. A gente vai ler o texto já de Atos 17. Na primeira viagem missionária de Paulo, ele formou uma equipe chamando Barnabé e João Marcos. Eles saíram de Antioquia da Síria, foram para Chipre, terra natal de Barnabé e João Marcos. Depois Paulo saiu com Barnabé e João Marcos e foram para a região da Cilícia e da Panfilha. Só que aí o João Marcos amarelou e voltou para casa. E aí Paulo continuou na primeira viagem juntamente com Barnabé, e os dois foram pela região da Cilícia e da Galácia plantando igrejas. E Deus usou eles de modo sobrenatural, a tal ponto de pessoas terem sido impactadas pelo poder do Evangelho. Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia da Síria, passaram um tempo em Antioquia da Síria, e Paulo decidiu: vamos voltar naquelas cidades por onde a gente passou e plantamos igrejas. Vamos ver como é que estão os irmãos. Aí Barnabé disse assim: boa ideia, vamos lá, vamos ver como é que os irmãos estão, vamos consolidá-los na fé. Só que olha só, Paulo, eu quero levar o meu sobrinho de novo, eu quero levar o João Marcos comigo. Paulo disse: não, homem frouxo comigo não anda. Ele amarelou na primeira viagem, não vai com a gente agora não. O fato é que Paulo e Barnabé brigaram, e diz a Bíblia que a briga foi tão feia que os dois se separaram. Não guardaram mágoas, mas terminou a equipe. E aí Paulo formou uma nova equipe com Silas e Timóteo, e foi fazer a sua segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária de Paulo, por onde ele passou? Passou pelas seguintes cidades. Olha aqui no mapa:
Eu sei que você não vai conseguir enxergar porque está pequeno. Mas ele passou por Derbe, Listra, Icônio. Ele passou, peraí, deixa eu botar um aqui. Ele passou por Neápolis, Filipos, Apolônia e chegou em Tessalônica. Está aqui, ó. Olha esse mapa lá em cima no canto esquerdo superior, a setinha, Tessalônica. Vamos ver como é que isso aconteceu. Atos 17. Vamos lá, leia comigo. Tendo passado por Anfípolis, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Para aí. O que é uma sinagoga? Uma sinagoga é um lugar onde os judeus se reúnem para adorar a Deus e estudar a Torá, as Escrituras. Só que onde que o povo de Israel morava? Morava lá na terra de Israel. A questão toda é que no tempo do primeiro século havia judeus espalhados pelo mundo todo, e havia judeus lá em Tessalônica. Só que veja, quando se tinha judeus numa cidade, uma sinagoga se formava se a comunidade judaica fosse grande. E a comunidade judaica de Tessalônica era razoavelmente grande. Para se formar uma sinagoga, deveria haver pelo menos 10 homens com as suas famílias que pudessem reunir semanalmente para estudar as Escrituras. E ali se formou a sinagoga de Tessalônica. Quem se reunia na sinagoga? 2 grupos de pessoas: os judeus, que adoravam ao Senhor, que criam no Deus único, mas também os tementes a Deus. Quem eram os tementes a Deus? Tementes a Deus eram pessoas que não eram judias, que gostavam do judaísmo, que criam no único Deus, mas que não queriam se circuncidar. Não queriam, os homens, né? Não queriam se circuncidar, não queriam fazer as dietas alimentares judaicas, mas gostavam do judaísmo. Então, em toda a sinagoga você tinha os judeus, você tinha os prosélitos. Quem era prosélito? Era uma pessoa que não era judia e que queria abraçar o judaísmo, então ela se convertia ao judaísmo. Se fosse homem, era circuncidado, e aí passava a adotar as práticas judaicas. E os tementes a Deus. A pergunta é: por que Paulo começa a pregar o evangelho na sinagoga judaica? Porque ele tinha que levar o evangelho para aqueles que já acreditavam na existência de um único Deus. A cidade de Tessalônica era uma cidade pagã, era uma cidade idolátrica, era uma cidade que tinha uma mentalidade pagã. E ali ele deveria alcançar pessoas que já tinham uma certa abertura para o reino de Deus. Então ele vai para a região de Tessalônica e ali na sinagoga ele começa a pregar o evangelho. Versículo 2: segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu lhes proclamo é o Cristo. Para aí. Sabia que numa sinagoga, quando os judeus se reúnem, tem lá a liturgia do culto judaico? Aí chega uma hora que tem a leitura da Bíblia e uma pregação. Nós cristãos herdamos isso dos judeus. Então tem lá a liturgia judaica, aí tem a hora de se pregar a palavra. Aí a pessoa que é escalada para o dia, ela vai ler o texto e ela faz uma pregação em cima do texto. E Paulo tinha como costume ir às sinagogas, e por 3 semanas ele esteve ali proclamando algo, dizendo: olha, o Messias que nós esperamos já veio. O Messias que nós, o povo judeu, estamos esperando já veio, e o seu nome é Jesus de Nazaré. A palavra Messias é a mesma palavra em grego para Cristo, que significa ungido.
nos dias de hoje, eles ainda esperam a vinda do Messias. A Bíblia fala que sobre o povo judeu existe um véu, onde eles não conseguem entender ainda que o Messias já veio e o seu nome é Jesus. Durante 3 sábados, o apóstolo Paulo ficou em Tessalônica, dizendo para aquelas pessoas, e diz o texto que eu acabei de ler, explicando, olha lá o versículo 2, versículo 2, isso, discutiu com eles, explicando e provando, dizendo, olha, o Messias já veio. Eles estavam dizendo, olha, povo judeu, meus compatriotas, olha aqui, convertidos ao judaísmo, olhem, tementes a Deus, o Messias que vocês tanto esperam, ele já veio, e o seu nome é Jesus, e é ele que eu vim proclamar a vocês. Eu vim anunciar a vocês que o Filho eterno de Deus veio ao mundo, que o Filho eterno de Deus veio para morrer e também ressuscitar, ou ele morreu por nós e ressuscitou. Verso 4: alguns dos judeus foram